Bom, ainda em relação às palavras, e facilitando o nosso diálogo, para aceitar discordância ou objeção e discordar. Então, o certo é termos tato e diplomacia sem gerar polêmica ou oprimir o outro. Né? Ou seja, na realidade, a gente precisa aceitar, eventualmente, as discordâncias, não é isso? Ou alguma objeção, e enfrentar esse problema, né? E, obviamente, discordar. É lógico que nós precisamos ter tato para isso, diplomacia, sem gerar polêmica, isso é muito importante, né? A polêmica desgasta, né? E, inclusive, desqualificar e oprimir, né, as outras pessoas. Ouça o que a pessoa está dizendo, né? Ouvir é muito importante, para saber o limite, né, da discordância. Né? A ideia de saber ouvir é extremamente importante também no processo comunicacional. Aceite o que a pessoa disse, encontrando argumentos em comum. Isso é muito importante. Né? Os pontos em comum podem facilitar substancialmente, né, a possibilidade de redução, né, do conflito direto e, obviamente, né, pode levar, né, à possibilidade, né, de nós chegarmos a um denominador comum através desses pontos em comum. Isso é muito importante, né, no processo de negociação. Depois coloque sua posição, iniciando com expressões. Né? Eu aprecio, né, o seu discurso, eu respeito o seu ponto de vista, eu concordo com o seu ponto de vista, eu concordo com alguns termos, né, eu entendo o seu ponto de vista, realmente o senhor tem razão quando, não é isso? Então, né, é importante nós começarmos com esse discurso. Então, as palavras facilitam muito, né, a aceitarmos, né, essa possibilidade de discordar do cliente. E é lógico que, a partir do momento que nós criamos a facilidade, existe a facilidade por parte, né, daquele indivíduo que nós estamos conversando, no caso o cliente, em aceitar a nossa discordância. Então a gente quebra, né, aquele fluido negativo da discordância, né, quando, né, do embate direto e eventualmente frontal. Bom, então, né, para aceitar discordância ou objeção e discordar, você não precisa concordar com o conteúdo da mensagem, mas sempre apreciar, respeitar ou compreender os sentimentos de alguém sobre alguma coisa. Né? Então, né, por mais que você, né, de certa forma, ache que todo o conteúdo daquela mensagem é um absurdo, né, você pode, de certa forma, né, neutralizar grande parte das dificuldades do diálogo e, de certa forma, fortalecer um ponto de negociação para a aceitação por parte daquele, né, com o qual você está tratando. É importante que essa pessoa também se sensibilize. Então, respeitar e apreciar a discordância é um papel fundamental daquele indivíduo, né, que está em diálogo, ou, né, tratando, né, com um determinado indivíduo, com o seu cliente, e a questão, né, do diálogo pode ser facilitador, né, ou restritivo. Então, é importante que agora, nesse momento, já que nós falamos, né, do tom da voz, da expressão corporal e das palavras, é importante agora que a gente olhe um pouco para a outra parte que normalmente a gente esquece, né? Ouvir. Técnicas para escutar ativamente. Saber ouvir permite que você realmente se concentre nas opiniões, ideias e impressões da outra pessoa e abra um caminho para a verdadeira comunicação de duas vias. Né? Porque a comunicação, né, ela envolve, né, pelo menos duas pessoas. A transmissão da informação através de um canal, a recepção, né, e o entendimento, né, em contrapartida o feedback, né, nesse processo comunicacional, né, justamente para perceber o entendimento e a mudança de comportamento do indivíduo a qual, né, nós comunicamos. Então,
é importante saber ouvir. E é importante também, né, que o cliente, por exemplo, perceba que você está interessado e ouvindo. Bom, acalme os seus pensamentos, esvaziar a cabeça, né, para receber de modo livre tudo o que o outro está dizendo, né, sem pré-conceitos, não é isso? Sem preocupações. Deixe de lado os outros assuntos e preocupações. Isso é muito importante, né? Saber ouvir, né, é importante para que a gente elimine esses filtros, de certa forma, filtros cognitivos. Não é isso? Bom, o controle do ambiente também é importante. Eliminar ruídos, impedindo interrupções, né? É muito ruim quando você está tentando resolver um problema, né, conversando com o cliente, e há barulho, distúrbios, né, balbúrdia, tudo isso, né, pode impactar negativamente, né, na sua possibilidade de escutar ativamente, né, e, obviamente, desenvolver um processo comunicacional, né, mais eficiente. Ouça cuidadosamente o que está sendo dito. Concentre-se no seu interlocutor. Evite pensamentos e reações adversas. Evite interromper. Né, isso também é muito importante, deixar a pessoa falar. Né, só em casos extremos, né, quando você percebe, né, que a pessoa está falando por muito tempo consecutivo, né, e você precisa também, né, ter um prazo, né, de atendimento, eventualmente você precisa, né, colocar ou fazer pequenas interrupções, justamente até para direcionar o foco do discurso. Evite interromper, concluir as frases do outro ou adivinhar o que o outro tem a dizer. E, obviamente, nem os sentimentos dele. Evite defender-se, né, justificar-se, explicar-se, né, ou levar críticas e sugestões, né, para o plano pessoal. Né. Observa que nós estamos trabalhando em uma instituição, né, e dificilmente a gente deve levar em consideração, né, que o problema, né, é seu. Na realidade, o problema é da instituição e você, como elemento da instituição, pretende resolvê-lo, já que você faz parte dela. Né, dificilmente, né, quando nós estamos trabalhando, né, atendendo ao público, por exemplo, dificilmente, né, a gente pretende fazer com que, de certa forma, nós nos envolvamos pessoalmente no discurso. Né? Na realidade, né, a quem nós comunicamos, essa pessoa precisa perceber que nós estamos envolvidos. Né? Mas não no envolvimento pessoal. Eventualmente, ele faz uma crítica à empresa e você não pode levar em consideração, né, que, na realidade, ele está criticando você. Então, é muito importante, né, que a gente saiba ouvir, saiba interpretar, né, e, obviamente, facilite esse diálogo. É muito importante que você, né, estando, né, em uma instituição, faça com que o indivíduo que esteja, de certa forma, né, te ouvindo, né, e você participando desse diálogo, né, você passe para esse indivíduo a possibilidade de que realmente sabe ouvir. Não é isso? Mas vamos adiante. Bom, use sinais verbais positivos. Isso é muito importante também. São dicas, não é isso? Perfeito, claro, compreendo, interessante, com certeza. Né? Esses aspectos positivos, como inclusive nós falamos no início do nosso discurso, né? Uma comunicação simples, clara, né? Objetiva, positiva, né? Isso favorece, né, a ideia de que você tem controle do discurso, você está interagindo e você está escutando. Pergunte, obviamente, sempre que for necessário, mas observa, se necessário. Né? Porque se você perguntar demais também, isso vai sugerir que você não está entendendo, né? Que você tem dúvida e, além do que, você, de certa forma, atrapalha o discurso do cliente. Não é isso? Bom, resuma. Reafirme a sua compreensão do assunto e ou sentimentos expressados. Então, é muito importante, isso faz com que você, de certa forma, né, represente melhor o seu papel e que você entendeu, e que significa que você, né, está escutando atentamente, né, ao seu cliente.
Por exemplo, deixe ver se eu entendi direito. O senhor está me dizendo que, pelo que eu entendi, o senhor, vamos ver se eu entendi, a reserva que o senhor fez, então observa, né, que nós estamos reafirmando a compreensão, e isso indica que nós estamos ouvindo bem aquele cliente. Isso, de certa forma, facilita substancialmente o diálogo, né, e exprime, né, completo controle por parte do atendente em relação, né, à ideia do que está se passando. Então, isso para o cliente é muito importante. E é lógico, né, evitar comportamentos inúteis. Ou seja, ficar, por exemplo, rabiscando um papel, olhando para o relógio, olhando para o teto. É lógico que, como nós já falamos, né, o comportamento humano é visto também em função de suas ações, em função de suas expressões corporais. Né? Como já discutimos, né, a questão das palavras, né, a questão do tom de voz e a questão da expressão corporal. Tudo isso indica, né, que você, de certa forma, né, não está escutando, né, o que efetivamente o cliente tem a dizer para você. Não é isso? Bom, pessoal, eu espero ter comunicado efetivamente. Então, a ideia, né, da comunicação é muito importante diante da prestação de serviço. A gente entende que quando estamos falando de atendimento ao cliente, quando estamos falando, né, do contato com o cliente, quando estamos falando, né, da comunicação e da comunicabilidade, é importante que a gente entenda, né, o que efetivamente representa a comunicação, né, e a proposta de comunicar. Né, não só, né, no sentido das palavras em si, ou seja, do discurso ou do que está escrito, mas também do tom de voz, das expressões corporais, né, e principalmente, né, das condições que levam, né, ao bom diálogo, que levam efetivamente ao sucesso, né, nessa comunicação. Bom, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a comunicação e a comunicabilidade, né, e também recomendo a vocês, né, assistirem às minhas aulas, né, sobre comunicação organizacional, sobre os instrumentos de comunicação e especificamente sobre as aulas que colocamos a respeito de atendimento também ao cliente. Né? São importantes elementos quando nós trabalhamos a ideia da comunicação. Né? Se a sua prova está direcionada, né, mais para a ideia da qualidade no atendimento ao cliente, né, aí você pode interpretar, né, essa aula de comunicabilidade também como um complemento, né, à sua prova, ao entendimento aí das questões da sua prova. É lógico que a gente tenta separar um pouquinho isso, né? A gente poderia ter colocado, né, a ideia, né, do atendimento ao cliente, especificamente, né, com a questão da comunicabilidade, mas a gente separa, né, mesmo porque, né, você, né, que está buscando conhecimento, eventualmente você precisa de um conhecimento mais pontual. Né? E é essa a ideia da nossa aula, ok? Bom, eu espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a questão da comunicação e comunicabilidade, e tenho certeza que você vai ter sucesso no seu empreendimento. Forte abraço a vocês, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima.